Essa é uma visão que faz muito sentido para os dias de hoje, que é o seguinte: tempos difíceis faz o ser humano ser forte, tá ligado? Dificuldade, tempo difícil fortalece o ser humano. O ser humano forte, fortalecido, ele cria facilidades, tá ligado? Só que facilidade demais enfraquece o ser humano. E ser humano fraco destrói tudo. Então, com essas ideias, a gente começa aí mais uma, mais uma transmissão aí, mais uma live react de documentário aí, reagindo aos documentários. Uma parada muito da hora de fazer, que é tipo um negócio que eu sempre gostei de fazer, né? Assistir documentário, produzir documentário, mas assistir também, né? E eu vi nessa parada de transmitir uma possibilidade muito legal de interagir com outras ideias, com outras pessoas, com outras filosofias, tá ligado? E aí sai um pouco do da minha mente só, tá ligado? Esse documentário de hoje, ele é um documentário da CNN, mas o mano que faz, que apresenta o documentário, ele aparentemente é um mano muito sangue bom, assim, tem uma aura boa. Eu já tinha assistido esse documentário há um tempão atrás, ele é de 2 anos, né? Mas ele fala sobre a legalização da ganja lá nos Estados Unidos, né? Você precisa ver, mano, o tanto de grana que o universo da ganja gira ali para os Estados Unidos, né? Eu acho que dá para nós tirar muita referência, né? Se isso fosse feito um dia aqui no nosso país, né? Então, Cannabis SA Entre Mundos. Dia 28 de janeiro de 2022. Os Estados Unidos vivem atualmente uma verdadeira revolução da maconha. Atualmente na época que foi feito, né? A venda e o consumo da erva já são legais em vários estados norte-americanos, mas talvez nenhum outro lugar do país a cannabis seja tão comum quanto em Portland, que é no estado do Oregon. O cultivo, a venda e o consumo da ganja para fins recreativos são legais desde 2015. E aí Pedro Andrade, que é esse mano que eu falei que tem uma aura muito boa aí, um irmão sangue bom, aparentemente, né? Não conheço muito ele, mas Pedro Andrade confere a maconha como business em uma cidade que tá crescendo muito e dando um banho de qualidade de vida em muitas outras. Você está preparado e preparada aí? O bagulho é 1000 grau. Bora de play. 3, 2, 1 e foi. Máximo respeito aí. Espero que o bagulho gere um valor aí pra você também. Vamos aí. Já abençoa. We think Oregon has the best, small batch craft organic cannabis out there. So I'm sure a lot of people are watching this wishing they were here. How much weed do you produce here? Over 300 pounds per year. Mais de 130 quilos de ganja por mês. Por ano. É produzido no pico. Got arrested, went to court, did 1129 of probation For this. for that. It's money. It's probably it's an easy target as far as throwing people in jail. Você tem leis, você tem regras, você tem normas, e você tem uma máquina de fazer dinheiro. Right now, we're competing with big corporations, people who have big money, people who have a lot of capital coming in. Uma questão 1000 grau que vai trazer nesse documentário é que a grande parte do povo que tá na cadeia hoje em dia é o povo afrodescendente, o povo preto. É essa galera que foi presa pela venda de maconha antes de ser legalizado, tá ligado? E depois os caras legalizaram a parada no país. E se você for ver, a maior parte dos empresários que ganha dinheiro com a ganja é branco, tá ligado? É europeu. O povo preto que foi penalizado, foi julgado, foi encarcerado, apanhou, foi oprimido, mano. Eles não têm espaço dentro desse mercado, tá ligado? Não existe nenhum tipo de política pra favorecer o povo que tanto sofreu, né? Além do povo fazer um corre fudido pra poder resistir, tá ligado? À opressão, eles também não tiveram espaço, mano, pra conseguir adentrar dentro desse universo. É uma parada 1000 grau, tá ligado? Você vai ver essas ideias.
You look like you've done this before. You don't look like a rookie to me, Pedro. He said he's never smoked before, but I think he might be lying with that one. Aí tem uma introzinha aí da parada. Portland is known for, you know, being trailblazers. A maconha já deixou de ser tabu aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Na verdade, durante as eleições de 2020, todos os referendos e todos os plebiscitos relacionados à maconha foram aprovados, sem exceção. Olha as flores, velho. Por isso eu tô aqui em Portland, uma cidade no estado do Oregon, com 600 mil habitantes, que virou um símbolo, né, desse universo, dessa indústria. Olha os pezão. Aqui você já pode consumir, fumar maconha para fins medicinais e recreativos desde 2015. E pelo visto, tá dando certo. Eu vim aqui descobrir por quê. Desde 2015, mano. Caralho. Bem-vindo à maior livraria independente do mundo. Tá aqui desde 1971, 50 anos. Portland tem essa fama, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, de ser uma cidade onde os jovens praticam hábitos que talvez os pais deles praticassem. O que eu estou falando? Aqui você tem loja de VHS, as pessoas leem gibi e a cultura de ler livro, não livro online, livro com toque, é muito viva. Que brisa, né, mano? Pô, tomar cota procurando revista em quadrinho pra poder colar no teto aqui, tá ligado? Tinha os sebos, tá ligado? As livrarias do sebo, mas as que tinha aqui perto de casa fechou tudo, tá ligado? O mundo tá caminhando pra outros rumos. E aqui a gente tem uma seção inteira só sobre maconha, é claro. Então você tem ali um livro de receitas medicinais, um livro que mostra como você pode plantar maconha em casa, como você pode vender maconha online, livro de ficção sobre maconha, uma enciclopédia de maconha e muitos livros de receita para você cozinhar com a maconha. Será que tem aqui também? Vou dar uma olhada nas livrarias, tá ligado? Tipo, essas livrarias de Playboy, Saraiva, esses bagulho. Nem fudendo que tem livros ensinando como plantar o bagulho, como vender. Feijão, legumes, chocolate, ovo, sobremesa, suco, Suco de ganja. milkshake, Chave. drink de maconha, sobremesa de maconha. Eu fico imaginando se é um ciclo, né? Você come, aí tem larica, aí você fica com fome, aí você come de novo, aí cozinha de novo. Na real, as ideias era pra ser assim mesmo, né, mano? Trabalhar. Trabalhar é brisa, mano. Nós é o único animal do planeta Terra que paga pra viver, mano. O resto dos bichos vive de graça. Então, se não tivesse que ter dinheiro pras paradas, eu super viveria pra plantar, fumar e comer. Tá ligado? Da larica faz um rango, quebra. Termina de comer, fumo digestivo. Tá ligado? Aí depois de fumar o digestivo, logo dá fome de novo. E assim a gente vive feliz Quando pra que você sempre. para, né? Porque Não para nunca. haja fome, haja receita, haja maconha. E uma coisa que você nota é que aquela ideia do maconheiro mal ajambrado mudou muito, né? Você vê que os livros eles têm uma sofisticação, um design
que hoje em dia a gente compara eles a qualquer livro de culinária, por exemplo. O mundo mudou, minha gente. Que bom. Tava caindo. Eu ainda não fumei maconha. Produção fodida da parada, muito louco mesmo. É impossível entender a magnitude da indústria da maconha sem prestar atenção nos números. Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos acumularam mais de 8 bilhões de dólares em impostos arrecadados da venda legal da maconha. Peraí que eu não vi em quanto tempo, rapidão. Sem prestar atenção nos números. Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos acumularam mais de 8 bilhões de dólares em impostos arrecadados da venda legal da maconha. Véio. Dessa grana, pelo menos 75% foi direcionada para saúde, educação e segurança. Mano, isso que é foda. 8 bilhões, tá ligado? É muito dinheiro, a gente não tem ideia de quanto seja, mano. 8 bilhões de dólares, né? Se for converter em real é muito mais ainda, né? E aí 75, mais da metade da parada pra saúde, pra educação, pra segurança. O que também poderia ser convertido pra, mano, programa social, é muito dinheiro, né? Cultura, várias coisas. Mas aqui, velho, no nosso país, toda essa grana tá na mão do tráfico, tá ligado? E não na mão do tráfico, do traficante que tá nas biqueiras. Pode ter certeza que tem político envolvido por trás da parada, tá ligado? Aquela fita, mano. Você sobe lá naquela energia de tensão fudida, tá ligado? Chega lá, várias paradas foda, mano. Vários nóia em volta ali da fita, vários moleque novo que tá vendo aquela parada ali acontecendo, mano. Tipo, é muito duro, mano. A realidade é muito pesada. No final, quem apanha, tá ligado? Quem sofre, velho, é o povo de quebrada, mano. É o preto, é o pobre, é o favelado. Que é quem tá ali na linha de frente, mano. Porque os caras que tá por trás, velho, os caras ganham muito dinheiro com esse bagulho. E com certeza eles vão fazer de tudo nas minhas ideias, velho. O bagulho é conscientizar as pessoas a voltar a mexer na terra, tá ligado? Comprar tua semente, plantar a parada, ver o bagulho crescer do zero. Desenvolver, né, mano? O amor, o cuidado pela fita, mano. É 1000 graus. Além disso, hoje em dia, essa indústria é responsável pelo ganha-pão de mais de 340 mil americanos. Por essas e por outras, 65% da população é a favor da legalização. 340 mil pessoas empregadas. Aqui, velho, a gente nem tem ideia como é que funciona da onde que vem, tá ligado? Onde é que os caras plantam, se tá aqui no Brasil, eu não tenho ideia, pelo menos. É outro bagulho que é bem danoso pras ideias, é não saber a origem da ganja que a gente fuma, tá ligado? Olha o tanto de bud, mano. Aqui em Portland, você encontra um coffee shop a cada esquina. E uma coisa que você encontra em quase toda esquina também é alguém fumando maconha. Mano, uma parada que me clarearam essas ideias uma vez. Que o ideal seria, velho, ter ganja vendendo na feira, tá ligado? Na feira do bairro. Aquelas feiras que o pessoal sai, agricultura familiar. Que basicamente é as pessoas que trabalham pra alimentar a cidade. Porra, às vezes aqui na feira, vou dar um exemplo. Tipo, 4 manga, 5 manga por 10 reais. Os caras vendem aqui. Se o cara tá vendendo o preço final pra nós, consumidor, 10 real, 5 manga, quanto é que ele pagou nessa manga do cara que plantou lá? Esse pessoal que trabalha no campo depende de vários fatores pra ter a produção e no final o preço que eles vendem acaba sendo insuficiente, tá ligado? Sempre quem ganha mais é o mercado, né? Que compra barato dessa rapaziada e vende mais caro pra nós aqui na cidade. Então, na minha percepção, essa galera do campo, que é o responsável por todo o alimento que a gente come, essa rapaziada deveria ter o incentivo do Estado, tá ligado? Do governo, pra poder tá fazendo esse plantio. Porque se alguém tem que ganhar, mano, eu acredito que seja essa rapaziada, tá ligado? Que é os verdadeiros responsáveis pra gente se alimentar, tá ligado? Então, eu super faria, inclusive, mano, movimento por isso, tá ligado? Pra que essas pessoas tenham esse direito. Porque no final, tu vai ver aí, mais pra frente ele vai trazer, né? Sobre as pessoas que realmente ganham dinheiro com a ganja. E, mano, a desigualdade segue se perpetuando, tá ligado? São pessoas que já tinham muito dinheiro, que já tinham muita terra. Uma vez que legalizou, os caras comprou os melhores maquinários e continua enriquecendo, tá ligado? Podre de rico, o bagulho é uma desigualdade fodida. 3 minutos eles estavam perguntando se eu queria provar a maconha dele. Provar?
Não vou falar dar um tapa, né? A história desses mano é 1000 grau. Se liga. Why'd you guys move to Portland? I came here to sell cannabis legally. All right. I put it this way, when I first moved out here, we were smoking a joint outside the bar, and somebody just walked up and said, "May I partake?" And we said yes. Right. Here, only 1 to 2% of the dispensaries are owned by black folks. But Essa é as ideias. 1 ou 2% de todos os comércios de ganja nos Estados Unidos, 1 ou 2%, tá na mão de pessoas pretas, afrodescendentes, que são os que mais foram oprimidos, criminalizados ao longo da história da ganja, tá ligado? No país. Uma parada muito foda, velho. the black community. 1%. 1%. 1%. And we being nice. Yeah. We being nice with that 1%. How can that change? How can we have a place that's more fair? Well, honestly, I'm in the cannabis industry as a wholesaler, and what I found my shortcomings to be would be the entry. So there's an entry fee, you know. In order to get a license, I mean, it's $250,000. Wow. Pegou a visão? Para você ter um comércio para vender ganja, você precisa comprar uma licença que custa $250 mil. Então, se você for fazer 250 vezes 5, é R$1 milhão para nós. E não existe nenhuma política que possa favorecer, facilitar aqueles que foram oprimidos pela criminalização. Não é qualquer pessoa que consegue fazer $250 mil. Então, quem realmente ganha dinheiro com a parada é quem já tem muito dinheiro, tá ligado? I mean, it's $250,000. Wow. You know, just to get the license. We're not talking about the building, the regulations, because you have to make sure the building is okay. So it's a lot. It's heavily regulated. Yeah. With you know, within the legalization of it. And so it's a lot of hoops you have to, you know, you basically have to pay to play. With all due respect, it's pretty up because it's pretty because they lock people up. So like, you know, black and brown folks are good enough to lock them up because of the weed, but they're not good enough to be given opportunity to profit from the weed, to Pode climb crer. the ladder for the weed, you know, to change lives with, I don't know, man. Got arrested, went to court, did 1129 of probation. Mano, olha For isso, that- velho. for that- O parceiro ali mesmo passou 1 ano preso, mano, por causa de um baseado, velho. Right there. I'm glad the camera's getting that. But for that, you know, and it's crazy, like, all the way across the United States, here, it's legal. É muito foda, velho. It really is medicine. It really is medicine. And that's it's not like, oh, we're just getting hot. You see, we just smoked this blunt. We're not going crazy. We're not running down the street with our clothes off or anything like that. We're having a productive conversation right now. Essa é uma outra parada que eu acredito muito, mano. Saber da procedência da parada, cuidar do bagulho, é diferente do que pegar do tráfico, tá ligado? Que nem os manos estão falando aí. Tipo, pô, a gente tá fumando aqui, não tá saindo correndo pelado na rua, não tá causando, tá ligado? Como normalmente acontece com as pessoas que bebem demais álcool. Só que sabendo de onde vem a parada, se você tá cultivando, tá ligado? É outra fita. Eu considero muito mais fumar a partir do momento que eu sei de onde vem o que eu planto, do que ter que recorrer ao tráfico, mano. Porque eu não sei, nunca fui aos Estados Unidos, né? Não sei como é que é a questão do tráfico lá. Mas eu acho que dificilmente, mano, é mais pesado que aqui no Brasil, tá ligado? E não só no Brasil, na América do Sul em geral. Porque eu sei que na Colômbia também os bagulho é foda. No México é foda. Países ali da América Central, Honduras, Nicarágua, El Salvador, esses países ali, a parte do narco é muito sanguinário, tá ligado? É muita maldade. Então, dentro desse contexto do medo, tá ligado? Eu acho que não é da hora, mano. E não é um achismo, né? Parte da minha experiência de ter recentemente passado por várias situações difíceis, mano, pra pegar uma ganja, tá ligado? E sei lá, cansei de viver nesse medo, tá ligado? And it takes unlearning and relearning the fact that no, this does have some great benefits to it. Even extracting the CBD from it, even if you want to go into the hemp industry,
the plant is it's a cannabis plant. It's the same plant. Yep. You know, so it's the same plant. Mano, eu não sei se vocês já pesquisaram aí sobre o cânhamo, né? E as potencialidades que tem a parada. Existe uma questão que está sendo muito discutida no mundo, é sobre a transição energética. Quer dizer que o planeta não suporta mais coisas que é derivado do combustível fóssil. Isso é muito prejudicial, que agora os caras querem extrair petróleo da Amazônia, né? Então, tipo, isso degrada mais ainda as florestas. E a queima do combustível fóssil também é uma parada que traz muita treta pro planeta, tá ligado? E a rapaziada desenvolveu um combustível à base de cânhamo, é uma coisa que produz em um espaço curto de tempo, né? Quantos milhões de anos é necessário para produzir o petróleo, né? Então é um combustível que é finito, uma hora ele vai acabar. O que eu quero dizer no geral é que já existe uma solução para a transição energética. Porém, o que a gente não tem espaço é de colocar na mente dos caras que ganham dinheiro com extração de combustível fóssil, porque os caras não tá nem aí com o planeta, tá ligado? Os caras tá podre de rico e as ideias dos mano é perpetuar a desigualdade, fazer com que mais e mais geração deles continue apodrecendo na riqueza, tá ligado? Então, legalizar a ganja tá muito além de só nós poder fumar nosso baseado, tá ligado? Tem um grande potencial aí de transformação social, velho. I was about to say, in the more simplistic way, smoking this, you're put in a cage and not treated human because of that. That's not hurting anyone. Nope. If anything, it's caring. You know, that's not doing anything to the air. It's not polluting the air. It's not oil. It's not burning oil. You know, just something to think about. You know, just something to think about. Só os beckzão, a pura flor da braba. Só em 2020, a venda legal de maconha gerou mais de 17 bilhões de dólares. Isso parece muito, mas quando você pensa que mais de 200 bilhões de dólares foram consequência de venda de álcool, você vê que ainda falta muito para chegar lá. Um alcoólatra, frequentemente, é tratado como uma pessoa que tem um problema médico, como uma pessoa doente. Enquanto que uma pessoa que é pega com maconha, dependendo de que estado, de que lugar, de que situação, ela geralmente é tratada como um criminoso. Por incrível que pareça, em 2020, mais gente foi presa por porte de maconha que por qualquer outro crime. Na verdade, eu não sou um usuário de maconha, mas esse assunto sempre me interessou, sempre me fascinou, porque ele é muito maior do que a gente imagina. Eu acho que o alemão fuma assim, hein, mano. Mas é real mesmo, velho. O álcool é nitidamente muito mais prejudicial em todos os sentidos, tá ligado? Mas enfim, a indústria também lucra muito, né? Então quem manda é o dinheiro, velho. Não é a consciência. Tá vendo? Foda. 605. Uma foto. Aqui temos um presente. Caixa, leve o Oregon para casa com você. A caixa 420. Em 1971, 5 estudantes jovens descobriram uma plantação de maconha. Vocês sabem a história do 420? Por que 420? Se não, se liga aí. Vou voltar um pouquinho aqui. Olha lá. Uma caixa, leve o Oregon para casa com você. A caixa 420. Em 1971, 5 estudantes jovens descobriram uma plantação de maconha. E o que eles fizeram? Combinaram de todo dia, às 4h20 da tarde, irem até a plantação de maconha e fumarem um baseado. Por isso, 4h20, 420, virou um código, né, para a hora de você fumar maconha.
lindo, uma camiseta, todos falando sobre o Oregon e sobre maconha, com a temática da cannabis. Aqui a gente tem seda. O alemão meteu o louco, mano. O alemão meteu o louco, ele fuma assim. Fuma mais que nós, Aqui ainda. você tem um cardápio. Isso é super interessante. A maconha que a gente fuma hoje, que a gente consome hoje, é muito melhor que a maconha dos anos 70, 80, graças à tecnologia. Antigamente, você não tinha como misturar os benefícios de uma maconha encontrada num clima mais frio com os benefícios de uma maconha encontrada num clima mais quente. Então, hoje em dia, você pode ter tudo que você quer numa mesma maconha. Você quase pode fazer uma curadoria. Eu quero uma para dormir, eu quero uma para sair. Isso realmente é um avanço. Agora vai chegar na maconha. Agora vai chegar na boca lá pro mano e falar: aí, mano, eu quero uma ganja pra dormir. Quero uma ganja pra trampar. O cara vai olhar pra sua cara e vai falar: irmão, o bagulho aqui é no aleatório, tá ligado? Às vezes você fuma, o bagulho dá mau gás. E às vezes você fuma, o bagulho dá vontade de pular da ponte, tá ligado? Eu já peguei umas bad trip fodidas com isso na época do Prem, né, mano? Mas eu prometi pra mim já de um tempo atrás que eu não ia comprar mais Prem, mano. Porque o Prem, cê é louco. Nada contra, tá ligado? Mas falar pra você, o Prem não dá não, velho. E como muitos dos meus amigos dizem, viver na era da boa maconha é um barato. I think it's interesting because you can go all around Portland and you can find a lot of different dispensaries, and it's a lot more common than probably most cities. And I think it's just because Portland has a pretty open mind about substance use and weed especially. Tá falando que a galera tem a mente aberta lá. Mais do que os outros lugares. This is our menu here. So basically we break everything down by... Ó, esses daí é uma das lojas de um mano que é preto, tá ligado? Ele tá dentro do 1% da população preta que tem comércio de cannabis nos Estados Unidos. Os caras falam que é menos de 1% dos comércios de cannabis nos Estados Unidos tá na mão de um preto, de um pardo, né, afrodescendente. E esse é um dos mano, tá ligado? This is our menu here. So basically we break everything down by the terpenes, right? So we have our terpene periodical table. So these are the most common terpenes that are in cannabis. So you have pinene, you have myrcene, you have limonene, you have beta-carotene, you have linalool. So what we do is that we find out what the dominant terpene is, and then we can tell you what effect you're gonna have. Let's say... Ó que massa, mano. É através do terpeno da planta que o cara vai saber o efeito que ela vai te dar, tá ligado? Muito massa. You want something more happy, rosy, euphoric, kind of like more so kind of like light up in the middle. That's going to be, you know, limonene. So we're going to find something that's going to be euphoric, uplift to their mood. Pega a that visão. dominant limonene, terpene that's in that cannabis. And then same thing for chill. If you want something sleep or sedative, that's going to be beta-carotene or myrcene. So these are going to be your strains that's going to have a little bit more sedative type of feel. I love the effects. rappers. Snoop Yeah, Dogg, so- Tupac, Notorious B.I.G. Absolutely. So we connect these different types of names and vibes of the artists with the terpenes. So we... Mano, olha que massa, velho. Da hora. Tá conseguindo pegar a visão? Muito massa, mano. Eu não tinha ideia que era através do terpeno da planta que dá pra saber o tipo de efeito que ela vai ter, né? Ele ligou cada tipo de terpeno ali com uma personalidade do hip hop, tá ligado? Então, pela personalidade do cara, é mais ou menos aí a vibe
da ganja, tá ligado? Mano, muito massa, To velho. say Snoop Dogg is gonna be more of chill, laid back, right? So we're gonna put Tupac in the chill. That's so we're gonna amazing. put like somebody like E40, I would say in the happy zone. That's more up. He's more up and active type of vibe. Muito massa, velho. So we got everything categorized for the happy, the active, we got the chills, and we got the sleeps. So we know that those are gonna be those dominant terpenes that's gonna give you those effects. And why do people come to you and not to another dispensary? I think- know why I would come to you. I think people come to us because they're gonna know they're gonna get their true feel and effect, right? So when you come to us, you're gonna know if you want something that's gonna be more up and active, we're gonna give you that strain that's gonna be more up and active. So it's gonna be more accurate in terms of when you pick your cannabis, you know exactly what type of feel and vibe you're gonna get. Mano, que da hora isso, velho. Seria totalmente diferente a relação se a gente soubesse, né? O que a gente quer, né, mano? Tipo, não só soubesse o que a gente quer, desculpa, muda. Se a gente soubesse o efeito que ela poderia trazer, tá ligado? Então, claro, é perigoso, né? Tá sujeito também a viciar dessa maneira, mas é diferente, né, mano? Porque, tipo, eu, pelo menos, pra mim é sempre uma incógnita. Qual que vai ser a reação que o bagulho vai me dar, tá ligado? Bob Marley. I want that one. Yeah. I just met you, but I think it's important for me to say that I have crazy respect for you and for what you've done. You know, we've been talking about pioneers. And out of all the dispensaries in this place, less than 3%, maybe less than 2% are black owned. And you've done this. How was that beginning? What have been the biggest challenges when it comes to what you've built? So I'm a teacher by trade. I've taught 5th grade, 6th grade, 4th grade. Coming in with that mindset of giving back, came in with the mindset of creating an academy. The academy was supposed to diversify the community, diversify the industry, to bring more people of color into the industry. However, right now we're being slapped by capitalism. So you cannot have a mindset of giving back and wanting to make a difference in this industry. You have to have a mindset of entrepreneurship in terms of like capitalism. You got to have a more of a capitalist type of mindset. It's not more of a social type of entrepreneur industry, and that's what I'm starting to find out. We're in the process of now just having to do a reset because the market is so saturated. There's so many different dispensaries, there's so many different places that people can go. It's really all about developing the relationships with the vendors, finding the right product and quality for our customers and the right prices, and being able to compete. So right now we're competing with big corporations, people who have big money, people who have a lot of capital coming in. We came in on teacher retirement funds. So we didn't come in with a lot of capital. We came in with just minimal funds, minimal relationships that we have built. And now we're starting to see the effects of that because we came in with the wrong notion. We should have came in more so with a entrepreneur hat and not a teacherpreneur aspect hat. You're a teacher, Pode you're an crer, mano. educator. Is there a way to educate a new generation to be entrepreneurial enough, to be prepared enough, to be educated enough, you know, to be able to compete in this industry? It's funny you said that because I'm a strong believer in content and relevant content. And the relevancy of content in schools are not really preparing us to compete and survive in this society. Equally. No, not at all. It doesn't teach about credit, how to build wealth. So I would say it starts early, from kindergarten all the way up. So we have that integrated in our school system, which I believe we do have standards, but it's just not really being implemented. I think we could definitely see a difference, but I feel media is a very strong aspect of teaching and influencing people, because I feel Shark Tank had a huge impact on the world in terms of entrepreneurship. So I think media is a very strong component in
teaching people about entrepreneurship. Well, one of the prides of my life, Caralho, mil one of grau. the joys of my life is to be able to give a megaphone to people like you. So at least this platform is it's worth for more than just reality TV. Absolutely. Like this is actual reality TV. Yeah, absolutely. Mano, esse bagulho é muito foda, acontece mesmo, mano. A gente que é de comunidade, a gente que é pobre, a gente que é de quebrada, que tem essa ideia mais próxima da comunidade, a gente tem na essência, né, a ideia de crescer, se fortalecer e ajudar os nossos, tá ligado? Tipo, ajudar a família, ajudar os parceiros, mano. Se um dia, pensar, pô, se eu for dono de empresa, eu vou colocar meus primos, a galera pra trabalhar, sempre nessa ideia do social, né? Mas o mano tava relatando ali essas ideias, que, tipo, eles começaram nessa ideia do social, mas o capitalismo é selvagem, mano. Tá ligado? Se você não aprender a jogar o jogo da grana, você vai ser engolido pelos grandes, tá ligado? E isso é uma realidade muito foda que a gente tem que enfrentar nesse sistema, né, mano? Que ele não é um sistema de cooperação, né, mano? De um fortalecendo o outro. O bagulho é competição do começo ao fim, mano. E isso é muito foda, velho. Eu sempre me apego. Mas o bagulho é isso, é se à juntar história mesmo, e ao mano. aspecto Da hora essas geográfico ideias. daquele tema. Não é diferente com a maconha. Eu descobri que o primeiro registro do homem usando maconha foi há 2.700 anos na China. Depois parece que foi para o Oriente Médio, foi para o sul da África, foi para o Mediterrâneo e, eventualmente, acho que 2 séculos atrás, chegou aqui nos Estados Unidos. E é um universo muito abrangente ainda, né? Você pensa, eu estou indo para uma fazenda, para uma plantação de maconha, então você tem gente que trabalha com a plantação da maconha, tem gente que colhe a maconha, tem gente que cozinha a maconha, tem gente que fuma a maconha. A plantação é conhecida como Magic Hour, a hora mágica. E os donos são a Adriana e o Will, que pelo que eu entendi, moravam em Nova York, trabalhavam com moda e largaram tudo para mergulhar no universo da cannabis. Até eu que sou mais bobo, mano, mudaria minha vida toda pra trabalhar no mercado da cannabis. Imagina, mano, poder cultivar, trabalhar com a terra, mano. É uma parada muito especial trampar com a mão na terra mesmo, tá ligado? Hi. I'm Pedro. Adriana. Very nice to meet you. How's it going? Will, nice to meet you. How's it going? Well, thank you for having me. If you could sign in. Yes, of course. Oh yeah, so this is part of regulations. Yeah, everything is heavily regulated. Every single plant has to be tagged. We'll get into that more, but every visitor has to be accounted for, etc. So. Na hora de entrar, você tem que passar álcool no sapato, você tem que assinar um documento dizendo que você está entrando aqui. Eles falaram que eles têm uma fortuna aqui de equipamento, de câmera para monitorar todo mundo que entra e sai. Então isso aqui não é uma brincadeira, é legítimo. I guess we can just start by like. Eita porra, que eu deixei mudo aqui. Olha o grow da rapaziada. I guess we can Caralho. just start by like giving you the lay of the land, and then Yeah. from there you can decide how we kind of do things. Uau! I'm about to take you to the hole. Ready? Yo, what's up, dog? Yo, I'm about to take you to the car. What you about to do? You can't stop this. You ain't ready for this. You ain't ready. Olha o grow do chaparral. Imagina o cheiro, mano. Vocês já entraram num grow, mano? Eu nunca fui num grow grande assim, não. I love you. Sério? Why do these plants thrive under this environment? Yeah, that's a great question. We go by the VPD, which is basically the vapor pressure deficit chart, and that kind of dictates the humidity, the temperature, as well as the CO2. So all of those have to align, as well as the U-moles, which is the units of light that are penetrating the buds. So
Na real, basicamente os caras fazem um estudo profundo para entender o que é necessário para planta crescer saudável e rápido, e daí de uma forma, como é que eu posso te dizer? É, mecânica, cria todos os componentes necessários para ela se desenvolver, e é isso. O bagulho cresce, mano, rápido, cresce forte, cresce saudável, totalmente controlado, né? Diferente de uma plantação natural, né, na terra, né? Mas eu sou mais a favor de plantar na terra, mesmo no ar livre, do que no grow, né? Tipo assim, se eu pudesse escolher. Porque eu ouvi do indígena também que uma coisa que influencia muito também na força da planta, na experiência da planta, é o contato com o sol, mano, com a energia do sol. Por mais que tenha todo tipo de máquina aí, pá, nada como o sol, tá ligado? All of that combined at the right kind of ratio is what helps the plants thrive. If your ratio is off, if your temperature is too high, humidity is too high, you're gonna have problems, and vice versa if they're too low. How much weed do you produce here? Yeah, so basically we have 3 rooms, and every harvest we average around 20 to 30 pounds. So over 300 pounds per year. Which again, Mais de 130 quilos de ganja por ano no grow. Eu não tenho ideia de quanto seja isso em quantidade, tá ligado? Mas parece que é bastante. in contrast, some farms pull that per month. Don't be afraid. Really? Yeah, there you go. Now smell your hand. It's gonna smell crazy. Wow. It smells like apple, kind of, right? It does. It smells so different when you touch it. Yep. I would also try this one. This is Tropicana Punch. Tem cheiro de maçã. Tropicana Punch. Caraca. Tem umas espécies, né, de flor que eu, porra, nunca ouvi falar na vida, tá ligado? E é totalmente diferente de tudo que eu já vi aqui, mano. Então, tem muito o que conhecer, tá ligado? E tem essa questão também. Aqui, por não saber a procedência das paradas, a gente fica à mercê aí da sorte, tá ligado? Então, esse é um dos outros motivos que me faz não querer fumar mais, tá ligado? Porque é isso. Mesmo que a galera fala, mano, agora tem ice, tem dry, né? Que é a extração de uma flor boa, mas vai saber, tá ligado? Eu não sei lá. Tô suave, tá ligado? De recorrer a esse tipo de situação. Mas no momento de poder plantar mesmo, com certeza, eu gostaria, tá ligado? De voltar a fumar mesmo só quando eu conseguir plantar minhas plantinhas. Ou de algum parceiro de confiança, assim, que tenha, tá ligado? Mas do tráfico, mano, não quero mais mesmo. It's completely different. Yeah. Should smell like Tropicana. This like one the is juice. like more citrusy, Exactly. more orangey. Exactly. Ó, o bagulho. Vários cheiros e gostos diferentes. A diferença de cheiro de uma para outra. Se a diferença da sensação quando você consome for tão grande quanto a diferença do cheiro, cada uma tem seu encanto. Da hora. Então aqui é o berçário. These are the babies. We just flip these to flower, meaning that we just change the life cycle on them. So when they're in veg, when they're small and just still growing, we like to have the lights on for 18 hours and off for 6. And then when they get to a certain size and we think they're ready to flower, we switch it to 12 hours on and 12 hours off. And that's what kind of jumpstarts them to start forming buds. This is our dry room. This is where we store the product. We don't have anything drying on the vines right now. But once they're dry on the vines, we buck them down, which is basically
cut off all the nugs and put them in these bags. And now these are also ready to go get trimmed up. It's a long process to being on the shelves. Uma parada que não dá pra negar é que, mano, dá trabalho, hein, velho? Porra. He brought the bag here and like I could smell. Yeah, so these are finished, these are trimmed. This is our GMO. Wow. We have better lighting in that room too, if you want to shoot the product in there. But yeah, that's a Olha, stinky mano. one. O bagulho tem. Nossa, velho, olha o tanto, mano. Parece os sacos de ração dos cachorros, tá ligado? Só que. Só de ganja. A gente tem quase 3 quilos de maconha e tem pelo menos $10 mil aqui dentro. 3 quilos de maconha, $10 mil. You guys really focus on helping minorities as well. 100%. How did that idea come about? How important is that for you? That idea really just came out of a need and out of our passion to empower the community. We have this company, so why not use it as a catalyst for change, for positive change? So we knew it's kind of our responsibility to kind of pay it forward, you know, teach other people the magic hour methods, our ways of cultivating, our ways of growing cannabis. So we don't even have any employees that are white. Nothing against white people. My mom is white. I love white people. But again, we're trying to change the industry from the inside out. Mano, essa é uma iniciativa massa. Se liga. O doidão falou que não tem nenhum funcionário branco, né? Nada contra. Mas é justamente nessa ideia que a gente tava falando no começo, né? Da pessoa que foi a vida inteira criminalizada, oprimida pela parada, não ter o espaço para poder desenvolver dentro desse mercado. É claro que é muito diferente, né, você ser funcionário de você ser patrão da parada. Mas uma vez que o bagulho te gera muito dinheiro, eu acho que o mínimo é você gerar, mano, programas para que as pessoas que não têm essa condição, tá ligado? Possa crescer junto também, tá ligado? Essa mentalidade do coletivo é uma parada que tem um poder de transformação muito grande, tá ligado? Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim. Giving people of color the first shake at employment opportunities. So. Growing up, I remember watching my dad get home from work and have 1 dose of whiskey. And that sort of like allowed him to be present, to be with us. And I've developed a similar habit. There is a moment when I have dinner that I need that 1 glass of wine or that 1 drink. And so much so that my doctor, when I go there, he's like, you're still doing that, because he said you need to have that pause in your life. You need to allow yourself to relax. Yeah, you need to be able to unwind at the end of the day in order to keep going the next day. We also are very health conscious. I think that's a big misconception that, you know, people who consume cannabis are not health conscious. We are very health conscious. We grow organically, which a lot of people don't do. We're kind of on the forefront of that. Ô, mano, da hora, o cultivo deles é orgânico, velho. Porra. We like to work out. We would like to work out like 4 times a week if we can get to it. And smoking helps with the inflammation. It allows our bodies to kind of heal, reset. And then I can get up in the morning and do it all over again. We have this endocannabinoid system in our bodies, and they have receptors that allow, you know, the THC, the CBD, the CBG, CBN to, you know, attach to the receptors. So we have this system in our body that helps regulate our like physiological, emotional states. Ô, da hora essas ideias. Eu gostaria de ter esse controle, né? É porque eu tinha antes de vir morar aqui em Sampa, tá ligado? Mas era outra realidade, mano. Mas eu gostaria muito de ter esse controle de usar a parada nos momentos certos, tá ligado? Então, no caso do que a galera tá falando aqui, né? Tipo, no final do dia, depois que você cumpriu suas atividades, depois que seu corre já tá todo entregue,
Você tirar um tempo ali pra você relaxar junto com a tua companheira, tá ligado? Dar uns traguinhos é uma coisa. Mas eu cheguei no ponto, mano, de tipo, sei lá, programei pra fazer uma parada hoje, tipo, fazer um trampo, alguma coisa, uma live dessa. Se eu não tivesse a ganja, eu não ia conseguir fazer, tá ligado? Eu ia ficar com a cabeça, tipo, mano, ia ser da hora se eu, porra, tivesse dar uns traguinhos ali. Daí eu ficava, tipo, sei lá, ansioso, acelerado, tá ligado? E não conseguia desenvolver o bagulho, tá ligado? E eu acho que aí já é muito prejudicial, tá ligado? Porque eu tava me arriscando pra ter que pegar a parada, porque senão eu não conseguia me movimentar. E aí, sei lá, nesse sentido, né? Que a parada foi ruim pra mim, né? Mas isso começou depois de vir pra cá, pra Sampa, né? Porque a vida na cidade é muito hard mesmo, tá ligado? Acho que o ser humano é adaptável, né? A gente consegue se adaptar a qualquer tipo de situação, tá ligado? Você falar, mano, amanhã você vai ter que viver na Sibéria, no gelo. Vai passar um tempo, a gente consegue se adaptar, tá ligado? Mas se adaptar não quer dizer que a gente desenvolve mesmo bem na fita, tá ligado? Que a gente vai gostar, que a gente vai desenvolver. Então, eu que saí de um lugar que era, mano, natureza, sabe? Tipo, o corre era igual, trampando de tudo pra conseguir pagar aluguel, né? Tipo, trampava de servente de pedreiro, vendia foto na praia, trampava de garçom, o corre era igual pra poder sobreviver. Mas, mano, se tivesse pesado as ideias, tivesse difícil, eu pegava a bike, mano, e rapidão tava na praia. Rapidão tava na cachoeira, tá ligado? E aqui, mano, pega a bike, você vai pedalar, pedalar, pedalar pra caralho, e você só vai ver prédio. Só vai ver desgraça, só trânsito, só barulho, tá ligado? Então, outra fita, tá ligado? Esse é um dos fatores que me fez usar a ganja mais do que eu deveria. Bagulho mil grau. Meu O bichão Deus do que tava céu. tocando. Chave. Um dos efeitos colaterais da maconha é essa fome depois de você fumar. É o alemão aí, ó. O alemão como? Fumou logo da braba. Agora tá mordendo até as borrachas do sapato. Né? A famosa larica. Larica da braba. Mano, é uma parada que é muito verdade, né, velho? Qualquer tipo de alimento na força da ganja, tipo, intensifica muito o sabor, principalmente doce. Nossa, o bagulho é muito bom, mano. Tá maluco? Ó o bichão quebrando. Vamos combinar que nos últimos 3 minutos eu comi mais açúcar que nas últimas 3 semanas. A gente está falando de uma substância que, de certa forma, deixa a gente acelerado, tem um impacto no nosso organismo. Não estou aqui para fazer apologia à droga, à substância nenhuma. Nem o açúcar, nem a bebida, nem a maconha. Mas eu acho que analisar as coisas, pensar nelas, levar isso tudo em consideração, é válido. Também acho. Equilíbrio é tudo. As far as I understand, like the reason there's so many strip clubs here is because like they're very into constitutional rights and that like you should be able to just like do what you want to do. Welcome. Hi. For some people, it's a job that they do out of necessity, and that's okay. But for me, I adore my job, and I'm proud of it, and I think it made me a better person. And it got me out of what could have been some bad situations in the past. So if I could scream from a mountaintop that I love my job and this is something that I do as a choice, that would be amazing. Da hora. It seems to me like Portland is a place where
liberties in general, where freedom is very much embraced, whether you talk about weed or strip clubs. Exactly, yeah. Why do you think this place is the strip club mecca of the United States? The big thing for Oregon is the Oregon Constitution protects nudity as free speech. So unlike Washington or California, we can have full nudity here. So I spoke to some people that work in the weed industry. Yeah. Ah, é importante dizer, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem, tem regras, né? Leis diferentes, né? Entre si. Então, é massa poder... não que eu seja a favor dessas ideias, né? Mas é massa poder observar como que isso reflete, né, na realidade das pessoas que vivem em cada estado. And they said, we used to do the same thing, but it was considered illegal. Now it's legal, Yeah. and we can do it out in the open. When it Yeah. comes to sex workers, when it comes to the adult industry, Yeah. do you feel like it should be kind of the same? When you do things and it's hidden and it's forbidden, it's bad for the girls in every single way because they don't have rights, they don't have Yeah. a voice. I think the more that humans just evolve in general, you're just going to see society continue to evolve and accept who people are as time goes on. And we're still so far in the beginning of it regarding exotic dancers, regarding the Mano, eu vou voltar porque isso é uma visão 1000 grau. in general. À medida que a humanidade evolui como um todo, You're just going to see society percebe-se que a sociedade vai continue evoluindo to evolve and accept para who people aceitar as are. pessoas como elas são. Mas com certeza a gente ainda tá no começo dessa mudança. Eu penso bastante nisso, né? Porque sempre que me dá vontade de desistir, tá ligado? De abandonar o barco, eu penso no povo preto, tá ligado? O povo que resistiu à escravidão. Se nós tá trocando certo tipo de ideia, tipo, se nós tá falando sobre maconha aqui na rede social ao vivo, tá ligado? Mano, muita gente morreu no passado só por defender o uso da parada que a gente tem acesso abertamente. E é isso, né, mano? Como que é importante, né, a luta, a resistência de umas ideias. Porque pode ser que nesse momento, mano, não faça sentido, né? Tipo, mano, por que eu tô defendendo essa causa? Por que eu tô lutando por isso, tá ligado? Mas às vezes uma luta que a gente começa hoje, não é a gente que vai desfrutar dela, né, mano? São as pessoas que estão vindo lá na frente. Então, acho que por isso que é importante a gente se posicionar, tá ligado? A gente defender as paradas que a gente acredita e não ficar em cima do muro, tá ligado? Então, no caso, tipo, eu defendo a legalização da maconha, tá ligado? Então, desde sempre, pra todos os familiares, eu quero que se foda. Eu fumo mesmo, tá ligado? Fumo mesmo. Defendo a fita. Porque eu ficar em cima do muro, por mais que minha força individual ela é pequena, mas ela já é um começo pra uma luta que não vai terminar em mim, tá ligado? Mas é isso. Morrer lutando, tá ligado? Beginning of it regarding exotic dancers, regarding the LGBTQ community, regarding the African American community. I mean, there are so many benchmarks that we still need to hit. It's going to take society a long time, but I think we're all taking those steps right now, those baby steps, and continuing to move forward. What's up, Mac? Pedro. How's it going? It's good to see you. Excited to be here. Awesome. Welcome to the Aroma facility here. Thank you. I like the name. Yes, I Aroma. smell the aroma. So it seems like weed occupies a pretty big real estate in your life today. How did it come into your life? It has today and for, gosh, most of my adult life. When I was 12, I was hit in the eye with a stick. It's a childhood accident. Playing pine cones and a piece of a branch hit me in the eye and it shattered it was a ruptured globe. And I had glaucoma, was what I was given. So at age 15, I applied and received my medical marijuana card. That was Caralho, 1998, mano. so I was about 15 at that time. And at that time, I became one of the youngest people in Oregon to have their medical card, if not the youngest. And kind of been riding it since then. When we talk about medical Que doideira, né, mano? Doidão desde 98.
a permissão de Marijuana, usar we're talking about a medicinal. substance that it's widely accepted. Recreational, there's still some stigma, believe it or not, at this point, in my opinion. I have my own views. How do you feel about recreational marijuana? I know we're in Oregon, so I guess it's more accepted in other places, but how do you feel? It is hard coming from Oregon because in Oregon it's been a lifestyle and a culture more or less ever since I can remember. How do I feel with it medicinally versus rec? I have a tendency to think that it should be available to anyone and everyone depending on their medical condition. Being a human is a medical condition, kind of, it seems like these days. Nossa, olha o tanto de... Ah, velho. This is growing so quickly. Are you afraid that maybe the big brands, the big names, the big money might ruin a part of what you love about this industry? Well, the moment I went rec and it's commercial, it's automatically changed from some of the pieces that I loved. But do I have fear about it? I don't have fear. I'm just kind of adapting and going with it, and I could use it to my advantage to build potentially build a business big enough and then sell it and then do something else with it. I mean, that's kind of like building a brewery or building anything else. Esse é um bagulho que é real mesmo, né, mano? Nesse universo, essas mudanças de lei constante, mudança de governo, quem tem esse tipo de comércio constantemente tem que se adaptar, tá ligado? E corre o risco também de perder direito, né, mano? A política influencia bastante nesse universo, tá ligado? A mudança de governo. So I think it's just inevitable. And if you can adapt to that, then you'll be okay long term. Because these people that have all the money, they don't know the business. They just know business. We actually know the business though, you know? They're not gonna take the time to go visit forums and do research on what the people like and what they don't like. They just see numbers, you know? We're really we're all the way dug down deep into this. Dark chocolate. When you talk about smoking weed is one thing, but like when you talk about eating weed, you have a different high. It's a different high, it's a body high. How would you compare both? Edibles are like a more relaxed high. Yeah? Full body, mellow. They last a long time? Yeah, they do. Some of them. Just depending on how much ingredients you use, how much you're putting in there, depends, you know? Some people would say that weed is the first step for... it's a gateway drug. A gateway drug. Yeah, I hear that all the time. I wanted to hear your thoughts on that. I disagree. I'm giving you my thoughts. I disagree. Addiction is the gateway. Addiction, you can be addicted to anything, and it can lead you on to anything. É uma parada que a galera fala muito também, né? Que a ganja é a porta de entrada para outras drogas, né? E o mano falou aqui, depende da pessoa, né, mano? Porque é isso, mano. Depende da pessoa. Tem pessoa que tem tendência a ter vício nas paradas, tá ligado? Mas, tipo, eu nunca usei nada, tipo... A ganja nunca me levou a usar outras fitas, tá ligado? Nunca usei cocaína, essas paradas aí. Tipo, nunca tive coragem de me aproximar dessas paradas, porque... pra mim já é suficiente a ganja, tá ligado? Nenhum tipo de sintético, essas paradas de MD. Mano, pra mim a ganja já é suficiente, tá ligado? Whatever they're doing. You O can be bagulho eu addicted to consumo sugar, you can be excessivo, pode addicted crer. to coffee, you know what I'm saying? And it can open, okay, you can't find the Russian coffee no more, so let me try some cocaine, you know? It gives me that jitter, it gives me that, I don't see how weed is... Opioids. Yeah, opiates, painkillers. You know what I'm saying? It's manufactured heroin, and you know what I'm saying? Like, Pode crer. and it's worse. It's 10 times worse probably than the original plant or what it was meant for, you know? It's just all about people abusing stuff, you know? And then if you have like a weak, I don't know, if you're weak, then you're probably more susceptible to becoming addicted to other stuff. Pode crer. O Will e a Adriana me chamaram pra dar um pulo na casa deles. Vocês, é claro, estão convidados. Mano. Tem vários tipos de vício, não é só ganja não, mano. Vários tipos de vício. Good to see you. Tá acabando já. To smoke some magic hour. So, should be tons of fun. It's good though. Embrace the feeling.
especially for someone who's a workaholic, can't really turn their brain off, I feel like this helps a lot of ways. And then Pedro's life was never the same. Olha lá, o alemão falou que não fumava, agora vai logo ficar balão. And then he melted into the couch and never recovered. All right. Da hora. Da hora, né, mano? O programa, um bagulho da CNN, o cara fumando baseado no programa. Muito massa. Altas visão. Yeah, blown up. Yeah, you don't have to hold it in. Hold on, I need to do it again. Vai ficar Here, let me light it a bit balãozão. for you. Let me Yes. let me stage it for you, just to get it. Tell me if I'm doing something wrong. No, you're doing it right. You don't need to hold it for so long. That's a myth. I kind of do a. Oh. Mano, e é o dedo de gorila, né? O beck do mano. Vai derrubar o alemão. Smoking Joints 101 with Magic Hour Cannabis. Yeah. Yeah, as long as you like take the inhale, then you Perfect. can just yeah. Perfecto. And our stuff is pretty smooth compared to what's on the market, so E esse é o you shouldn't verdadeiro, really né, cough. mano? That's Orgânico. part of the Pode organically crer. grown. We see that. He didn't I like cough. it. It tastes good. Yeah, that's what the does it taste gelato like? you smelled today. It should have an ice cream profile, a little bit of gassiness. I'm not even talking about the feeling yet, but like the taste is so subtle. It's like smooth. Yeah, very smooth. Should I take another one? Yeah, why not? Da You look hora. like you've done this before. You don't look like a rookie to me, Pedro. He said he's never smoked before, but I think he might be lying with that one. And it's pretty wonderful that it's guilt-free. Yeah, definitely. You know what I'm saying? Oh, Pode 100%. crer. Like when you have to like hide to do things, Yeah. like it never feels Mano, eu acho que isso aí faz toda a diferença na sensação, na experiência, tá ligado? Você poder fumar na ausência do medo, mano. Sabe? Tipo, poder fumar onde você tá confortável, tá ligado? Com pessoas que te fazem se sentir bem. Eu experimentei várias sensações aqui na cidade, tá ligado? Tipo, tempo atrás a gente tava fazendo parte do coletivo da Batalha de Rima, né? Batalha do Curuvi. E eu sempre fumava ali nos momentos da batalha, tá ligado? Mas tinha muita gente, né, mano? E muita gente consumindo álcool também. E algumas vezes o bagulho já, porra, pegou muito forte, assim. De quase não conseguir segurar, assim, mano. Falar, mano, preciso dar um sair aqui rapidão. Porque tá forte, tá ligado? E a mesma coisa, tipo, no rolê de bike de segunda, mano. Fumar lá no centrão, lá onde tem muita gente, tá ligado? Tudo isso influencia na experiência, tá ligado? E essa fita de você não ter medo, né? Tipo, pô, eu prefiro fumar em casa. Quando se é pra fumar, eu gosto de fumar onde eu tô tranquilo, tá ligado? Porque na rua traz essa parada. Pá, será que os polícia vai me ver com a parada aqui, pá? Isso aí também faz diferença na experiência do bagulho. This is the right way. It never feels good. Yeah, it definitely wears on you. And you feel the judgment, like, not only if you know, in New York are, like, smoking at night with friends, but if you happen to consume, like, first thing in the morning, people will look at you like, oh my God, like, what is she doing, you know? Yeah. But for a lot of people, it's like, this is my medication, this is improving my life, I'm not a danger to anyone, like, just let me be. Here, you can smoke a joint down the street. The cops don't care. Yeah. It's a lot more free. So mentally, that does something. Yeah. I'm sure there are some cops that need it as well. Oh, 100%. E já bateu a larica Uma no das chaparral. muitas lições que eu aprendi aqui em Portland é enxergar a diferença que faz a aprovação, a aceitação, a normalização de uma substância. Pode I hope crer. it decreases pills. I hope it decreases alcoholism. I think it's a good thing in general for our culture to accept it and for it to be present once again. A grande verdade é que a guerra contra as drogas nos Estados Unidos é uma guerra absolutamente falida, é uma vergonha para o governo americano, porque a gente tem
milhares e milhares de pessoas que estão presas e que não precisavam estar presas, né? Pode que crer. foram punidas e não precisavam ter sido punidas. E isso não é só uma opinião minha, muito pelo contrário. Nos últimos anos, milhares de usuários de cannabis foram soltos, já que as leis atreladas à maconha mudaram radicalmente na última década. Então eu acho que é um sinal, é um alarme, é um despertador para que a gente reavalie as nossas ideias com relação a essa substância. Pode crer. E se de repente a maconha deixasse de ser o vilão e passasse a ser uma solução? Uma de muitas soluções. That's why we smoke. How are you feeling? Amazing. If you look at, artists from Jimi Hendrix to Snoop Dogg, Chapô. They all sort of created on this. Yeah. Absolutely. And it's a shame that it comes attached to guilt and to fear, and to a lot of times a bunch of misconceptions. Like, Yeah, 100%. am I too high? No, that was actually great. That was a great monologue, actually. Muito massa, né, That was a mano? great monologue. Da hora. I was kind of immersed in it. Me too. And I was like, he's speaking some real shit. That was some real shit. Maybe you were too high. Yeah, I was I'm high, kidding. but it was also... Muito massa, mano. Muito massa mesmo. Aqui no Brasil é foda porque poderia ser totalmente diferente, mano, a relação com a ganja se a gente tivesse a permissão pra cultivar, mano. E não só pra cultivar, né, mas também o acesso de uma forma legal, tá ligado? Porque realmente grande parte das pessoas que tá na cadeia hoje é por causa de venda de maconha. Então, no caso aí no final ele tava falando que depois que mudou as políticas de criminalização da parada, muita gente lá nos Estados Unidos, milhares de pessoas foram soltas, né? E aqui, se o cara não tem um advogado bom, se ele não tem dinheiro, ele vai apodrecer na cadeia, velho. Infelizmente, o bagulho é 1000 graus, tá ligado? Viver no Brasil, mano, não é fácil. A gente tem uma terra sagrada, uma terra rica de ouro mesmo, que produz qualquer coisa, tudo que você bota na terra nasce, tá ligado? Mas o que estraga mesmo com nós é a política, mano. A parada 1000 graus. Mas dá um salve aí. Diz aí o que você achou dessa parada. Dá um salve se tiver algum documentário, algum vídeo aí do YouTube, algum canal que você achar massa. Compartilha aí com nós pra gente poder tá fazendo, assistindo junto aí, tá ligado? A minha ideia seria fazer isso mais vezes, né? Mas eu ainda tô fazendo umas organização aqui, terminando o site também. Tem várias paradas que tá acontecendo, mas... uma vez por semana, toda quarta-feira, entre 8 e 9 horas aí, vamos estar fazendo esse encontro para nós trocar ideia sobre esse tipo de tema, né? Na real, agosto eu tô focando nessas ideias da ganja por causa desse alto desafio, né, mano, de parar de fumar. Mas tem muita coisa que a gente pode trocar ideia. E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre a cultura indígena, né? Também pretendo trazer uma rapaziada para sentar aqui, trocar uma ideia, trazer uma visão. Mas esse mês de agosto, por conta do desafio aí de parar de fumar, eu tô focando nesses conteúdos sobre ganja, porque também me dá uma motivação maior, tá ligado? Então, no caso que nem o Cauã deu um salve aqui, salve Cauã. Mano, faz 2 anos que eu não consagro a ayahuasca, mas é porque da última vez que eu consagrei, eu recebi uma visão mais focada, pra focar no plano físico aqui, no presente, tá ligado? Mas eu pretendo consagrar de novo, assim, quando eu me organizar, tá ligado? Porque agora eu não tava muito bem das ideias, então acho que não ia ser massa. Mas é outro tipo de tema que dá pra trocar ideia, né? Sobre esse universo das medicinas, né? Tipo, naveguei bastante aí durante 2 anos, 3 anos, né? Consagrando aí em várias experiências que me ajudou bastante, mano, a melhorar a forma como eu enxergo a vida aqui e tal. E, pô, agradeço demais aí todo mundo que colou, que ficou aí até agora. E qualquer parada dá um salve no Insta também. Se você puder se inscrever aí no canal, vai salvar demais. É certeza que vai ter esse encontro de novo. Mas se eu conseguir me organizar e fazer outros react, porque tem vários vídeos salvos numa lista que eu tenho aqui dos conteúdos massa pra poder reagir. Aí se eu conseguir fazer esse corre, eu sempre dou um salve lá no Insta, tá ligado? Mas, mano, máximo respeito demais aí você que ficou e tá acompanhando essa série aí, tá me ajudando muito a enfrentar essa fase difícil, mano. Que
tem sido viver aqui em Sampa, tá ligado? Quem tiver nesse corre também de parar de fumar, eu deixo um voto aí mano, de força, tá ligado? De, de motivação mesmo pra tentar mesmo não desanimar, porque, velho, por mais que eu goste muito da ganja, mano, tá fazendo diferença ficar sem fumar, tá ligado? Tô mais ativo, tô desenrolando, tô fazendo os bagulho que precisa ser feito. E eu indico aí pra quem tiver sentindo que o bagulho tá ligado? Te controlando, vale a pena dar um tempo, mano. Porque é isso. É nós que tem que estar sobre o controle da vida, né, mano? Não nenhuma substância